Gabriel na área, passando um pouco mais de informação. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre comandos elétricos do splitão. Esse videozinho, logicamente, é um quebra-galho para que você tenha um raciocínio lógico caso tenha algum problema em que o condensador não liga, o evaporador não funciona, o termostato está com problema. A gente vai destrinchar aqui o básico primeiro sobre o splitão, como funciona a lógica para o equipamento funcionar, mas para você ficar bom de verdade, ser uma pessoa muito melhor remunerada, você tem que sim se aprofundar e ter uma imersão na parte de comandos elétricos. Eu sempre deixo no link da descrição do vídeo aqui do YouTube um link direto para você ter um treinamento básico, por exemplo, de refrigeração doméstica, câmaras frigoríficas e principalmente comandos elétricos, que abrange todo o nosso serviço. Sem noções de comando elétrico na refrigeração, infelizmente, não há muito futuro. E minha missão aqui é te dar uma luz para você, se encontrar algum problema específico, ter uma linha de raciocínio lógica para você resolver o problema. E mais importante ainda, fazer uma manutenção preventiva para que não dê o problema. Então, desde já aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que fique atualizado quando os outros vídeos chegarem até você. Deixando de enrolação, vamos para a tela e vamos para os comandos elétricos de splitão. Eu separei aqui os três componentes principais para que o splitão funcione. Temos um termostato, temos o evaporador e temos o condensador. Normalmente, o termostato e o evaporador ficam na mesma sala. E nessa sala, que é a sala de máquina, o evaporador vai insuflar o ar gelado para o ambiente, a qual quer resfriar, e vai receber de volta o ar quente do ambiente a qual ele está resfriando. O termostato é o cérebro que vai mandar funcionar tanto o evaporador quanto o condensador. O termostato é o responsável por identificar se a temperatura está mais alta ou mais baixa dentro do ambiente. Se eu ajustei para que a temperatura ambiente esteja vamos dar um exemplo aqui, 22 graus Celsius, e o equipamento está insuflando, vamos supor, 10 graus, e ele está retornando 30 graus, significa que a temperatura dentro da sala vai estar correspondendo à temperatura de retorno do local ao qual está sendo refrigerado. Então, esse ciclo vai se manter ligado. Caso o evaporador vai estar com o ventilador ligado e o compressor também ligado, mandando refrigerante para o evaporador até atingir a temperatura do termostato. Então, quando o termostato identifica que a temperatura ficou abaixo do valor configurado, caso aqui nós temos 22, se a temperatura ambiente começar a chegar a 20 graus Celsius, o termostato vai chegar e desligar o condensador e manter a ventilação do evaporador. Logicamente, o condensador fica do lado de fora para rejeitar o calor que estava dentro do ambiente. Caso você não entendeu essa parte do ciclo de refrigeração, vou deixar um cardzinho aqui em cima explicando sobre o ciclo básico de refrigeração. Então pronto, já entendeu a lógica. Existe um controlador central, que no caso é um termostato, poderia ser outro dispositivo, poderia ser um computador, um display digital, poderia ser uma central de BAS, uma automação específica que executaria a mesma função do termostato. Existe um cérebro que vai mandar no evaporador e no condensador individualmente. Ele vai identificar se precisa resfriar mais o ambiente ou não. Pronto. Agora eu vou explicar sobre os componentes mais importantes que você vai encontrar em todos os splitões para que funcione o condensador quanto o evaporador. Peço aos mais experientes que não se ofendam, eu vou passar aqui bem pincelado, bem rápido, porque realmente tem gente que não conhece o que é uma contatora, um relé térmico trifásico e um disjuntor. Um disjuntor é o que você deve se familiarizar com mais facilidade, que toda casa tem para poder alimentar a sua casa. Você liga e desliga, como você está vendo aqui no desenho. L1, L2 e L3, que são as três fases. E aí, se tiver ligado ou desligado, vai permitir a fase sair
do outro lado. Ele tem, no caso, uma corrente nominal de operação. Vamos supor que esse equipamento aqui fosse de 40 amperes, o disjuntor. Como é que ele identifica a amperagem? Ele identifica de acordo com a temperatura dos seus terminais lá dentro. Tá? Quanto maior a temperatura, maior a corrente, por consequência, maior a amperagem. Atingiu a temperatura correspondente maior do que 40 amperes, o disjuntor desarma e não queima os dispositivos. A contatora, no caso, praticamente a mesma função do disjuntor, porém ela funciona através de um comando elétrico para que ela venha atracar ou não, ou fechar os contatos ou deixar aberto. Ela não tem uma chavezinha que você vai abrir e vai fechar. Você vai precisar alimentar um sistema de bobinas que vão puxar os contatos elétricos para que eles venham se tocar e aí deixar a tensão e a corrente elétrica passar entre os contatos. Então, nessa partezinha aqui de trás que você está vendo, tem as bobinas. É uma bobina eletromagnética que precisa ser alimentada. Ela pode ser de 24 volts até 220, que é o comum que a gente encontra, dependendo da faixa de operação e do comando, logicamente. Vou dar o exemplo, vamos supor que aqui seja de 220. A alimentação chegou aqui 220 na bobina, o campo magnético vai ser formado e ele vai puxar esse contato aqui que você está vendo aqui azul para dentro, fazendo com que a energia passe através dos contatos, passando para o outro lado e assim mandando a energia para onde você quer, que normalmente é o motor. Ela atraca, fecha os contatos, permite a energia passar por entre elas para alimentar, no caso, um motor ou compressor e assim vai. E esse carinha aqui é o relé térmico. Esse térmico aqui tem a função semelhante do disjuntor. Ele fica acoplado junto com a contatora. Ele fica mais ou menos aqui, encaixado na contatora. E aqui você vê aqui, ó, bem pequenininho, NO, NC e tal. Você coloca as seguranças para que, e se atingir o valor nominal de corrente ou superior, havendo algum risco de queima, algum risco, ele venha a desligar o sistema como uma segurança. E isso aqui eu vou explicar melhor aqui o funcionamento, a interação entre esses dispositivos no outro vídeo. E aqui a gente começa a brincadeira, tá? Existe uma grande diferença entre a força elétrica, que é a energia que vai chegar até o destino final, que seria um motor ou um compressor, e existe o comando elétrico, que é diferente, é o que vai comandar os dispositivos que eu acabei de falar há pouco. Eu quero conversar um pouquinho sobre isso aqui, para que você tenha um raciocínio lógico, para que, ocorrendo algum problema, você vai olhar para o problema e você já vai imaginar onde pode ser a possível causa. Não se assuste, não se assuste. É um monte de símbolos, mas a gente vai destrinchar o máximo possível para que você venha enxergar isso aí com mais tranquilidade e não venha encontrar problemas futuramente. Mas um dos macetes aqui mais importante no esquema elétrico é você identificar os símbolos. Você está vendo aqui que existem 3 cabos, 3 fornecimentos de energia, e você vê esse tracejado. Tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estão interligados juntos, como você vê esse tracejado aqui, pela C2. O que é a C2? A gente vai até lá a legenda e vamos ver lá a letra C. A letra C está lá, ó, contator de potência. Lembra que eu mostrei o contator? Então nós temos um contator de potência. Toda vez que você vê esse símbolo aqui, você vai identificar um contator de potência. O contator de potência. Toda vez que você vê aquele símbolo, nós estamos falando desse dispositivo aqui, que é a contatora, o contator de potência. Por incrível que pareça, muitas pessoas não entendem essa simbologia, não conseguem comparar o símbolo com o dispositivo físico. E a minha intenção aqui é te dar essa luz, mas as simbologias são muito importantes, você poder identificar o símbolo e conseguir enxergar o dispositivo fisicamente.
E aqui, como o nome já diz, ó, nós temos o condensador 1, temos o condensador 2, ó, compressor do circuito 1, tudo escrito aqui sem medo de ser feliz. E aqui nós temos o dispositivo de segurança, que é um supervisor trifásico opcional. Toda vez que você vê esse tracejado circulando um dispositivo, quer dizer que é uma instalação opcional. Olha esse exemplo aqui do tracejado. Aqui nós temos capacitores e também no mesmo sentido. O tracejado significa que é uma instalação opcional. E essa parte de comando aqui a gente vai precisar destrinchar com bem mais calma para você entender a lógica do funcionamento tanto do condensador quanto do evaporador. Se você se perdeu, mesmo assim não entendeu nada, tá com muita dificuldade e você depende de trabalhar com esse tipo de equipamento, cara, não perca tempo. Lá embaixo, como eu disse, já tem um link lá com um treinamento certo para você. Simples, fácil, direto, molezinha para qualquer um aí trabalhar com o ramo de refrigeração. Não demole, não perca tempo, invista em você. Obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de beber água. Bom serviço. Até a próxima. Valeu e fui!